Good morning! Hello guys, how are you doing? Todo mundo fine? Todo mundo happy? Todo mundo bem? Eu espero que sim. E aí, como é que foi a sua semana? Conseguiu fazer os exercícios? Conseguiu assistir todas as aulas? Suas aulas estão em dia? Yes, no, maybe. Coloca aí as aulas em dia aí, tá? A gente já tá caminhando para metade do bimestre, metade do nosso conteúdo já foi concluído. Aliás, hoje a gente conclui exatamente a metade. Eu vou começar a aula hoje corrigindo o exercício, né, que ficou semana passada. Eu vou ficar meio assim olhando de lado, mas é porque eu tô com o meu computador aqui, tá bom? Então eu vou ler isso que tá aí na tela de vocês, né, as respostas, mas eu vou ficar olhando aqui pro lado, tá bom? Comigo então, eu deixei um exercício extra, quem não respondeu ainda tem chance de responder, tá bom? Então faz lá pra você, acho que era esse exercício que tava valendo ponto. Deixa eu olhar aqui, sim, esse exercício era o exercício que tava valendo ponto. Então quem não respondeu, vai na aula passada, responde lá pra poder garantir a sua pontuação. E quem já respondeu, confere aqui comigo a resposta. Let's go! Number 1, era pra gente marcar, né, as coordinating conjunctions. Number 1, we can go out for dinner now or later. Nós podemos sair para jantar agora ou mais tarde. Seria o or, letra A. Number 2, John can speak Japanese, but he can speak Spanish, sorry. Letter C. Number 3, I was late, so I decided to take a taxi to work. Eu estava atrasado, por isso eu decidi pegar um táxi para o trabalho. Number 4, my classmate didn't study for the test, yet she still passed. Minha colega de classe não estudou para o teste, mas surpreendentemente, lembra da ideia do yet? Ela passou, surpreendentemente. Number 5. In the end, the company didn't make money, nor did it lose money. No final das contas, a companhia nem perdeu dinheiro, nem fez dinheiro e nem perdeu. Nem ganhou, nem perdeu. Didn't, nor. 6. My pet cat is cold and hungry, for I didn't come back home last night. Meu gatinho, né, estava com frio e com fome, for. Lembra que o for ele vai significar o because, que é o porquê. Porque ele não veio para casa a noite passada. 7. Seoul is a large city and it's located in Asia. Seul é uma cidade grande e está localizada na Ásia. 8. The universe is a big place, so there may be intelligent life out there. O universo é um lugar grande, então, por isso, deve existir vida inteligente fora daqui. No caso, lá fora, né? Fora da Terra. Number 9, fica comigo. I have some free time and an extra ticket. Do you want to see a movie? Eu tenho tempo livre e um ticket extra, um ingresso extra. Você quer ver um filme? 10. I'm not really hungry yet. That apple pie looks delicious. Essa é a pessoa gulosa. Eu não tô com muita fome, mas essa torta de maçã parece deliciosa. 11. Elephants are big, but blue whales are even bigger. Elefantes são grandes, mas baleias azuis são ainda maiores. A baleia é o maior mamífero, né? O maior mamífero da Terra. Da Terra que a gente fala planeta Terra. Number 12. The capital city of the United States, not New York, nor it is Los Angeles. A capital dos Estados Unidos nem é Nova York e também não é Los Angeles. Muita gente pensa que a capital dos Estados Unidos é Nova York, né? Talvez porque seja a cidade mais famosa. Vocês sabem qual é a capital dos Estados Unidos? Washington, D.C.
É a mesma coisa aqui no Brasil. Quem não é brasileiro, quem é lá de fora, vai achar que a capital do Brasil ou é Rio de Janeiro ou é São Paulo. Por quê? Porque são as cidades mais faladas, mais famosas. 13. Can you help me carry these books? Or are you busy right now? Você pode me ajudar a carregar esses livros ou você está muito ocupada agora? 14. I need a pen and some paper to write some notes. Eu preciso de uma caneta e papel para escrever as minhas anotações. 15. Sam lived in France for 2 years, so he can speak French. O Sam viveu na França por 2 anos, por isso, então, ele consegue falar francês. 16. Coordinating conjunctions are interesting and useful. As conjunções são interessantes e úteis. E são muitas também, né? Tem para todos os gostos, tem para todas as situações. Ok, para que fique mais claro, tem um slide aqui, ó. Se você precisar, dá pausa para conferir. Esse slide aqui tem só as respostas. Lá eu coloquei a frase direitinho, mas aqui tem só as respostas para você conseguir conferir, ok? E aí, acertou bastante? Tem umas que são um pouco parecidas, mas lendo a frase com atenção a gente consegue definir, né? Qual alternativa é a correta. Muito bem. Tá com seu livro aí? Eu fui lá embaixo pegar o meu, que eu tinha esquecido do livro. Como eu coloco todas as páginas aqui, eu esqueci de pegar o livro, mas já fomos. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 2 da unidade 5. Vamos fechar essa parte aí. Let's go! Aula passada, então, a gente falou das coordinating conjunctions. Hoje a gente vai falar das subordinating conjunctions, que tá lá na página 337, mas começa na página 337. Elas são mais, ok? Tem na outra página também tem. Muito bem, se as coordinating conjunctions são conjunções coordenadas, as subordinating são subordinadas. E qual que é a diferença entre elas? As coordinating ligam frases dependentes. Uma frase dependente aqui, uma frase independente aqui e uma frase independente aqui. Nas subordinates, pelo menos uma delas é independente. Uma é dependente e outra é independente. É um parzinho, ok? Mas vamos lá para as ideias, que fica mais claro quando a gente vê as ideias. Aviso, eu não vou colocar uma questão assim, me diga se essa conjunção é coordenada ou subordinada. Não existe isso, tá? Ninguém precisa decorar, ai meu Deus, quais que são as coordenadas, quais que são as subordinadas. Não, a gente quer que vocês entendam a ideia de cada conjunção, para que ela serve, como que ela é usada, mas eu não vou pedir para vocês classificarem entre subordinada e coordenada não, tá ok? Então, foca na ideia. A gente vai dividir elas então, o primeiro caso, o primeiro tipo é de cause and effect. Causa e efeito são 3, because, as e since. Já vou avisando que a gente vai ver o since de uma maneira diferente que a gente viu lá nas conditionals. Let's go, examples. I love Picasso's work because he uses brilliant colors. Simples. Por quê? Eu amo o trabalho de Picasso porque ele usa cores vibrantes. Causa, efeito. Mais uma de causa e efeito. As we had nothing to do, we played chess all night long. Cuidado aí, eu traduzi como, porque essa é a tradução mais próxima do português. Aí a galera vai falar assim, mas professora, como não é how? Na pergunta, tá? Como conjunção, dando ideia de causa e efeito, a gente usa o as. Como nós não tínhamos nada para fazer, nós jogamos xadrez a noite toda, ok? Causa, efeito. Não tínhamos nada para fazer, jogamos xadrez a noite toda. O as, ele costuma começar a frase. E mais uma, since. Since we arrived early, let's have a cup of coffee before the meeting. Já que, uma vez que, professora, a gente aprendeu since como desde, lá no tempo, que já desde o ano tal, desde o começo da semana. Cuidado com a ideia. Aqui, dando a ideia de causa e efeito, since, a gente vai ter uma ideia de
Já que a gente está aqui, uma vez que, os mais polidos, né? Uma vez que nós chegamos cedo, vamos tomar uma xícara de café antes da reunião. Causa, chegamos cedo, efeito, vamos tomar uma xícara de café. Então, essas três são de causa e efeito. Vamos ver mais ideias. Contrast. Contraste, a gente tem duas aí, although e even though. Já aviso que não são só essas que a gente vai trabalhar no nosso livro, tá? Mas para quem tem interesse, estuda mais, tem mais algumas. Although the kitchen is small, it's well designed. Ideia de contraste. Ideias contrastando. Embora a cozinha seja pequena, ela é bem desenhada, bem... a planta, né? O design é muito bem feito. Even though he's a millionaire, he lives in a simple house. Embora ele seja um milionário, ele mora numa casa simples. Aí alguém me pergunta, quando que eu uso although? Quando que eu uso even though? Eles querem dizer exatamente a mesma coisa. Aí a galera já fica pirada aí, então para que tem os dois, né? Mas a ideia deles é a mesma. Tem uma pequena diferença, o even though, ele é um pouquinho mais forte. A ideia de contraste é um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais forte do que o although. Mas para a nossa matéria, para a nossa disciplina, não vai... Aliás, no inglês falado, né? Isso não tem muita relevância. Mas gramaticalmente, o even though, ele expressa contrastes um pouco mais fortes. Mas a ideia geral dos dois é a mesma, although e even though, ok? Essas foram as de contraste. Time a gente tem algumas mais conhecidas. Time, tempo, temos o after, before, when. Let's see the examples. Mary closed the book after writing some notes. Aqui fica bem clara a ideia de frase dependente. Mary fechou o livro depois de escrever algumas anotações nele. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês dêem uma pausa, volta, tá ok? Às vezes eu perco o timing. Então, after, depois. Tempo. Uma coisa aconteceu, depois aconteceu outra. O after é para depois. Vamos ver outra coisa com tempo. He always feeds the dog before going to school. Ele sempre dá comida aos cães antes de ir para a escola. Agora é antes. After, depois. Before, antes. Ainda estamos falando de tempo, situação temporal. We got surprised when we saw how beautiful she was. Nós ficamos surpresos, olha a ideia de dependência, nós ficamos surpresos. Surpresos, logo você pergunta, surpreso com o quê? Nós ficamos surpresos quando nós vimos o quanto bonita ela estava, ok? Então, when, quando. Então, tudo ligado a tempo. After, depois. Before, antes. When, quando. Fechamos essa. Tem mais um que é conhecido. É conhecido nosso, que é o if, condicional. Aquele if mesmo das conditionals. Zero conditionals, first conditional, esse if. Condição. If the weather is good on Sunday, we will go to the park. Se o tempo estiver bom, no sábado iremos ao parque. Esse aí a gente já conhece, né? Esse aí é conhecido, pelo menos esse. Ok? E assim a gente fechou as subordinating conjunctions. A gente tem ali, foram quantos grupos? Cause and effect, um grupo. Although, even though, contrast, 2 grupos. Time, after, before e when, 3 grupos. E conditional with sozinho, 4 grupos, ok? E aí, o nosso livro continua lá na página 338 e a gente vai entrar nas transitions. Isso é só um nome técnico. Se você for olhar o que são as transitions, elas são quase que conjunções também. Professora, qual que é a diferença então entre as conditions, as transitions e as conjunctions? São exatamente o que? As transitions, elas ligam mais parágrafos.
Então, assim, as conjunções, elas ligam frases. Uma frase aqui e outra frase aqui. As transitions, elas vão ligar parágrafos. Tem um parágrafo inteiro, aí depois tem uma transition para introduzir uma ideia, para introduzir uma causa, para introduzir o resultado de todo aquele parágrafo anterior. Então, a conjunção ela liga duas frases. A transition, ela liga parágrafos. Ela liga uma frase a um parágrafo inteiro. Então, essa tecnicamente é a diferença. Volto a dizer, eu não vou botar a palavra lá e vou dizer para você classificar se é uma conjunção, se é uma transition, nada disso. A gente está preocupado em que vocês entendam a ideia de cada uma delas. Let's go! Elas também se classificam também por categorias. Então, a gente vai ver aqui. Eu coloquei frases curtas para a gente conseguir entender. Mas, num texto, as transições, as transitions, elas se comportam mais ligando parágrafos, ok? Mas aqui a gente vai ver com frases. Elas também podem ligar frases, é claro. Mas a gente aqui vai ver com frases para ficar mais compreensível a aula. No livro de vocês, se vocês forem ver aí, quem está com o livro, vai ver que elas aparecem ligando mais parágrafos. Mas vamos conhecê-las então. Similar ideas é o primeiro grupo e ele é bem similar ao português. In addition e moreover. I studied journalism in college. In addition, I had a part-time job. São ideias similares. Eu estudei jornalismo na faculdade e também tinha um emprego de meio período. Eu traduzi como além disso, é a tradução mais próxima do português. Mas tem outros, e também, além disso, além do mais, tá? Quando eu colocar uma tradução, gente, não significa só aquilo ali não, né? Até porque vocês sabem que as coisas têm sinônimos, né? Então, eu coloquei além disso, mas pode ser além do mais, e também, como eu já disse antes. Segundo exemplo, a gente vai ver o moreover. Gary is too young to be our boss. Moreover, he's not trustworthy. Gary é muito jovem para ser nosso chefe. Além disso, ele não é confiável. Teacher, quando é que eu uso in addition, quando é que eu uso moreover? Eles significam a mesma coisa, eles são sinônimos, tá bom? Então, é uma escolha do falante, tá? Só para vocês não ficarem preocupados. Quando tiver uma diferença entre um e outro, gramaticalmente, eu vou avisar para vocês. Mas eu sei que vocês ficam preocupados, né? Quando é que usa um, quando é que usa outro? São sinônimos. É igual dizer cão e cachorro. É a mesma coisa, né? Você pensa o quê? Quando fala cão, você pensa o quê? Aquele animal peludinho. Cachorro também. Então, são duas palavras que se referem ao mesmo significado. Então, esse foi o primeiro. Contrasting ideas. Aí a gente tem mais duas aí. However e nevertheless. I understand what you're saying. However, I'm totally against it. Eu entendo o que você está dizendo. Contudo, entretanto, eu seja totalmente contra. Paul has been my co-worker for about 3 years. Nevertheless, I know a little things about him. Paul é meu colega de trabalho há cerca de 3 anos. Contudo, entretanto, eu sei poucas coisas, eu sei pouco sobre ele, ok? Professor, e qual que é a diferença disso para but? A diferença disso para but é que o but liga frases coordenadas, frases independentes. Esse não. E esse, however, o nevertheless, eles vão ser usados mais para ligar parágrafos, tá bom? Aqui no nosso exemplo, a gente botou uma frase curtinha, para também nossa aula não ficar longa. Mas eles costumam ligar parágrafos inteiros, ou introduzir parágrafos inteiros também. Ideia de contraste, estamos quase no final. A result to preceding statement. Essa aí a gente não tem nenhuma similar nas coordinatings. O que significa result to a preceding statement? Um resultado para uma frase precedente. Essa vai mostrar o resultado de alguma frase, de alguma ação que foi feita anteriormente, em outra frase, em outro parágrafo, tá? Vamos ver os exemplos. The principal couldn't arrive in time, therefore,
the meeting was cancelled. O diretor não conseguiu chegar a tempo. Portanto, a reunião foi cancelada. The population has increased. Consequently, the government will build more houses. A população aumentou, consequentemente o governo vai construir mais casas. Não sei se vocês conseguiram observar que quando a gente estudou as coordinating e as subordinating conjunctions, a gente tinha um parágrafo só. Um parágrafo. Começava uma frase, vinha a conjunção e depois vinha outra frase e terminava o parágrafo. Mas era um parágrafo. Aqui nas transitions, não. Aqui a gente tem uma frase e o parágrafo, né, em português que a gente fala, que o parágrafo pode ter uma frase só e depois começa o outro. Essa é mais a ideia da transition, ok? Só para vocês verem já a diferença. E por último, a gente tem o grupo An Example to a Preceding Statement. Aqui, a nossa transition, ela vai dar um exemplo de alguma coisa que foi dita anteriormente. Let's see. They take care of animals, such as cats, dogs and birds. Eles cuidam de animais como gatos, cães e pássaros. Então, olha só como é que vai. Animals, animais, such as, como no sentido de exemplo, vou exemplificar. E aí, começa a dar o exemplo dos animais que são cuidados. Next sentence. Some games, eu botei jogos aí, botei em português, né? Era some games help your brain be healthy longer, for example, crosswords. Então, a tradução seria: alguns jogos ajudam seu cérebro a ficar saudável mais tempo. Por exemplo, palavras cruzadas. A gente pode usar o such as ou o for example. Teacher, qual que é a diferença entre eles? São similares, tá bom? São sinônimos. Tem ideia igual. Você que vai decidir quando é que você vai usar. Ali eu coloquei some jogos, pessoal, mas era porque o meu cérebro não estava muito bom. Era some games, tá ok? Então, deixe-me ver. Sim, terminamos por hoje. Hoje a gente viu bastante conteúdo, né? Deixa eu só relembrar. Começamos a aula com as subordinated conjunctions. Então, vimos aí elas. Because, as, since, como causa e efeito. Although, even though, mesma ideia, como contraste. No time, vimos after, before e when. Condition, nosso conhecido if, que tanto a gente viu. Fechamos assim. As transitions ligam mais parágrafo. A ideia é um pouco mais ampla. Mas voltando a dizer, eu não vou cobrar, isso aqui é uma transition, isso aqui é um coordinated, não. Quero que vocês entendam a ideia. Para juntar ideias similares, in addition e moreover. Ideia de contraste, however, nevertheless. Apresentar um resultado de uma frase que foi dita anteriormente. Therefore, porquanto. Consequently, consequentemente. Para dizer um exemplo, exemplificar alguma coisa, alguma frase foi dita anteriormente. For example, such as. Ok? Sim, eu vou deixar um exercício pra gente praticar. Deixa eu ver se... Sim, só um. Vou deixar um exercício só pra gente praticar, que seria a página 338. O exercício 2, que a gente tem que completar as frases com for example, ou however, ou moreover, ou therefore. Cada um deles pertence a um grupo de uso, né? Um é usado para uma coisa, outro é usado para outra. Então, de acordo com a frase, vocês vão ver. Eu pretendo trazer mais exercícios como aquele que a gente corrigiu no começo da aula. Uma listagem assim, né, que vocês vão só marcando. Eu não sei como é que vocês estão conseguindo fazer, deem esse feedback para mim, porque essa lista de exercícios, ela é grandinha, foram 16, né? Então, quem estiver copiando tudo vai dar um pouquinho de trabalho. Mas se você conseguir marcar suas respostas, acho que não dá tanto trabalho assim. E eu acho que as conjunções, a gente só consegue aprender elas trabalhando dessa forma.
pegando uma lista, vendo, usando como exercício assim, para você ver a diferença entre uma e outra. Então, eu peço a vocês que deem esse retorno para mim, tá? Eu sei que são muitas, né? Mas a gente vai trabalhar aos poucos, a gente vai trabalhar os grupos. Como a gente trabalhou as coordinatings, agora a gente vai trabalhar esse exemplo aí, esse exercício, fala das transitions. E aí a gente vai trabalhando por grupo, para que vocês consigam sentir a ideia delas. Ok? Com isso a gente fecha o nosso capítulo, né? Como eu falei no começo da aula. A gente já pode fazer um mapa de conceitos. Nosso mapa de conceitos está muito bonitinho. Tá muito bonitinho. Eu acho que eu vou deixar até uma foto dele nessa aula. Vou assim. Porque ele mostra direitinho todo o que a gente já estudou até agora. As conjunctions, como elas são divididas em coordinating e subordinating, e as transitions, e as ideias de cada uma. Eu gostei bastante desse mapa aqui. Aliás, todos os mapas são legais, mas eu acho que esse aqui, para o conteúdo que a gente está estudando, é essencial. Já podemos fazer o SAI. Não deixa para fazer o SAI na última hora, pessoal. Vai fazendo de pouquinho. Por exemplo, hoje a gente já terminou um capítulo, já que só tem um exercício para fazer, você faça logo o SAI, tá bom? Porque aí vai te ajudar. Quanto mais você praticar, melhor vai ser. E tem também estudos que demonstram que quanto menor for o tempo entre o que a gente aprender e a prática, mais eficaz é a aprendizagem. Você aprendeu hoje, mas vai praticar uma semana depois, o aprendizado já está comprometido. Aprendeu hoje, vai praticar 2 dias, 3 dias depois, já está um pouquinho comprometido. Aprendeu agora e já vai praticar, o seu aprendizado tende a ser mais assertivo, tá bom? Então evitem ficar protelando, ficar postergando. Aprendeu é bom, é ideal, é aconselhável que você já faça o exercício já para praticar. Ok? Eu vou me indo agora. Faça seu exercício, aproveita que tem um só e já aproveita para fazer a sua aula do SAI, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bons estudos!